Boa noite, boa tarde, bom dia a você em qualquer parte do mundo que está ligado aqui na plataforma Focus Brasil Digital. Bem-vindos a mais uma edição do Resenha, nossa mesa redonda sobre futebol, a nossa paixão, né? A paixão dos brasileiros. E a gente tem um programa recheado de assuntos quentes hoje, já que os nossos campeonatos estão chegando ao fim, né? Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e, é claro, vamos falar também de seleção brasileira, já que estamos a cerca de 70 dias da abertura da Copa, né? Todo mundo sabe, 20 de novembro tem o pontapé inicial, Catar e Equador. O Brasil estreia no dia 24 de novembro contra a Sérvia. E é sobre a seleção a nossa enquete de hoje. A gente quer saber a sua opinião. A gente tem falado muito sobre seleção nos últimos programas e eu confessei que eu estava entrando no clima, estava ficando mais animado. E a gente quer saber se você acredita no Hexa da seleção brasileira lá na Copa do Catar. Participe, mande pelo Facebook a sua opinião, o seu comentário, pela página oficial focusbrasil.org. A gente quer saber se você está torcendo e acreditando no Hexa da seleção. Hoje, infelizmente, eu não terei a companhia ao meu lado do parceiro de bancada, advogado Alexei Dantas. Ele está numa viagem profissional. Ele disse que tentará acessar o programa durante uma das escalas da viagem. E quem sabe a gente vai ter uma participaçãozinha dele conosco aqui no programa até o final. Eu ia até pedir para o nosso produtor Bruno avisar se ele, por um acaso, aparecer. Mas para compensar a ausência do Alexei, hoje estão escalados 3 estreantes no Resenha. É isso mesmo. 3 pessoas que estão participando pela primeira vez aqui do nosso programa. E eu queria fazer um agradecimento aos 3 pela disponibilidade, pelo carinho em participar do programa. Então, vamos apresentá-los por ordem alfabética. Lá de Niterói, lá do Rio de Janeiro, eu queria fazer contato com o Anderson Volpato, ele que é empresário na área de TI. Anderson, tudo bem, meu irmão? Como é que tá? Fala, Carlos. Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Agradeço aí o convite, né, em cima da hora, mas para falar de futebol, eu acho que sempre vale a pena. A gente vive falando de futebol na mesa do bar, na resenha ali pré-Maracanã, pós-Maracanã, e para falar de futebol é sempre um grande prazer. Que bom, obrigado. E esse é o espírito do Resenha, é mesmo uma conversa de amigo, como se a gente estivesse num papo ali pré-Maracanã. A gente gosta de classificar o Resenha assim. Mas obrigado por ter aceitado o convite. Eu saio lá de Niterói, venho aqui para o sul da Flórida, onde está o Luan Seba. Tudo bom, meu irmão? Ele é professor de educação física. Obrigado por ter aceitado o convite, Luan. Boa noite, Carlos. Boa noite, Anderson. Obrigado a vocês pelo convite. Muito ansioso por essa resenha. E é isso aí, vamos que vamos. É isso aí, valeu, meu irmão. E também aqui do sul da Flórida, Deerfield Beach, eu faço contato com o Bruno Barros, ele que também é empresário, tem uma empresa na área de construção. Obrigado, meu irmão, obrigado por participar. E ele tem um detalhe, ele quer ser um maratonista, um Ironman. Ele já é maratonista, mas ele quer ser um Ironman. A gente vai falar sobre isso no programa. Estamos nessa luta aí, né? Aí está o grande profissional que está me encaminhando para as grandes conquistas que está tendo aí nesse período tão curto que começamos esse projeto, né? Não tem um ano, já tem muita conquista aí, através dele aí. Só gratidão. Muito legal. O Luan é o treinador, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Eles que enfim, os 3, né, muito gentilmente aceitaram o convite, a gente vai bater papo sobre futebol. Então, a gente já vai começar falando de campeonato brasileiro. A gente teve, nesse último fim de semana, a 26ª rodada. Eu queria passar a bola para o Anderson. Palmeiras, Anderson, tem mais de 70% de chance de título, né? A gente, nas últimas rodadas, né, a segunda colocação ficou com o Corinthians, depois com o Fluminense, com o Flamengo, agora está com o Internacional. Você acha que alguém ainda tem chance de tirar esse título do Palmeiras? Olha, Carlos, a gente já é bem vivido no futebol, já viu bastante coisa, né? Então a gente nunca diga nunca, né? Sendo bem prático e vendo o que está acontecendo, é difícil. Eu acredito que é difícil alguém chegar. Por quê? Porque o Palmeiras é um super time? Não. Porque o Palmeiras vai vacilar, mas os demais ali também vão vacilar. Está acontecendo, né? Assim, Palmeiras escorregou nessa rodada, que era o mais cotado ali para chegar junto do Palmeiras. São 3
competições simultâneas, isso aí não adianta, acaba pesando, né? O fator físico pesa, a gente sabe que pesa, tem um componente emocional. E o Palmeiras saiu da Libertadores, saiu da Copa do Brasil. Foco total no brasileiro. Eu acho que complica alguém conseguir chegar. É impossível? Não, impossível não é. Mas eu acho difícil. Aí o Inter ali está em segundo, eu acho que até o final vai ficar trocando de posição ali, o segundo, terceiro, quarto, e a gente torce aí para um final emocionante nessa reta final de brasileiro. Impossível não é, mas eu acho que é muito difícil alguém superar o Palmeiras. Enfim. Luan, queria saber de você, né? Você que é corintiano, não é isso? Ixi, aham. Olha aí, ó. O nosso produtor, Bruno, também é corintiano, tá lá, enfim, feliz com o Corinthians. A gente vai falar sobre Copa do Brasil, mas no brasileiro, né? Quer dizer, o Anderson falou bem, né? A gente torce para um final emocionante, mas não tem sido assim. Quer dizer, se bem que quando o Flamengo foi campeão, né, com o jogo do Inter, foi emocionante, mas os campeões têm saído, né, algumas rodadas de antecedência. Você gosta mais do esquema de pontos corridos? Você gosta mais do mata-mata, como, por exemplo, como o Santos foi campeão há alguns anos, que foi o 8º colocado da fase, né, de classificatória e acabou ganhando do Corinthians na final? Quer dizer, o que você gosta mais, pontos corridos ou um esquema de mata-mata no final? Cara, pontos corridos, para mim, acho que é uma maneira onde o que vem mantendo uma média boa acaba se distanciando mais, né? E, assim, eu gosto muito dessa ideia de manter uma média, um average, para que chegue no final. Eu gosto bastante desse estilo de pontuação de pontos corridos. Acaba um pouco, muitas vezes, a emoção, né? Mas é mais justo, é o que você falou, quem é mais regular. Exato, acaba... porque acaba que, querendo ou não, é um trabalho muito longo, né? Então, assim, acho que é de se merecer quem consegue fazer e conseguir manter, apesar que todos nós gostamos de emoção, né? Também gosto dessa adrenalina toda também, mas eu acho interessante isso por já ter dado aula de futebol, já entender como funciona e já participar desse esquema. Eu acho que manter essa média é muito importante, então acho que isso me agrada bastante. É isso aí, um campeonato longo, né, em que você pode, né, durante o decorrer do campeonato, demonstrar o valor do time, né? Quer dizer, não é uma partida que vai definir tudo, né? E Bruno, você é tricolor também, né? Anderson, Ficou feliz com olha só, depois as pessoas Chama o outro Bruno aí, Carlos. Chama o outro Bruno aí, por favor. Faz o L aí, ó. O Bruno já botou aqui no chat, ó, grande Luan. Então... Boa, sabe muito. Vou trocar de Bruno, vou dar aula pro outro Bruno. Aí, não, tá vendo? Já tá olha, querendo me trocar, Carlão. As pessoas falam que eu só chamo tricolor, não é verdade. Eu chamo galera gente boa. É uma coincidência que os caras são tricolores na maioria, pô. Mas eu não sou. Só tem gente, tipo, o Anderson, eu não sei ainda do time dele, mas ele tem eu acho que ele é tricolor, não é não, cara? Ele é fluminense. Eu sou tricolor. Eu não sabia. Tricolor conhece tricolor. Deixa eu passar até uma estatística para vocês aqui interessante, né? Até para provar que eu gosto de frequentar estádio. Eu voltei a frequentar o estádio pós-pandemia, dia 23 de outubro do ano passado, no Fla-Flu, com 2 gols do John Kennedy, né? Ele já está acostumado a ganhar do Flamengo e na base, e no profissional não foi diferente. Então, de lá para cá, eu fui, estou aqui com os dados aqui, 27 partidas. Olha para você ver. Contando Maracanã, Engenhão e São Januário, teve uma partida lá da pré-Libertadores. Bom, foram 19 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Ou seja, de 81 pontos, eu conquistei 62, aproveitamento de 76,54%. Você está com a média melhor que o Diniz, pô. Pô, tô melhor que o Diniz. Anderson, continue indo até o final do campeonato. Sempre que eu posso, estou presente no Maracanã. Eu e Bruno, a gente vai fazer uma vaquinha para você ir no Itaquerão agora aí, essa semana. Lógico, só falar que a gente faz o Pix na hora. Ô, Bruno, já com antes tricolor mesmo, não tem o Gugu? Tem, pô, sigo ele, Gugu Tricolor. De Volta Redonda. Meu amigo lá da minha cidade, de Volta Redonda, pô. De Volta Redonda, sei, pô, legal. Eu já encontrei com ele no Maracanã, já tive o prazer de encontrar com ele no Maracanã, conversar com ele, tirei foto, gente boa, gente fina, figuraça. No casamento dele, que ele entrou com a abraçadeira do Fred, eu ia no casamento dele, mas só que eu tava na véspera de eu vir pra cá, pra me mudar pra cá.
Aí acabou que eu não fui no casamento dele. Pô, legal. Bacana. Ó, já tem comentário aqui, ó. Você sabe quem já comentou aqui, né? O André, nosso parceiro aqui do sul da Flórida, já participa com a gente aqui sempre. Fez aqui, ó. O Wesley fez uma panelinha hoje, falando que eu só chamei Tricolor, mas não é verdade, André. Eu até queria você no programa de hoje. E ele tá falando aqui que ele prefere o mata-mata, ele gosta mais de mata-mata. E também citar a Sueli Gucci. Sueli Gucci é uma cantora brasileira lá do Japão. Ela sempre assiste o nosso programa. Um grande beijo, Sueli. Obrigado por mais uma vez estar aí prestigiando. Tá mandando aqui também, ó, Ética Barros, é isso? Ed Barros. Humberto Coppi também, falando Volpato PVC por causa das estatísticas. Enfim, a galera participando aqui. Mas, Bruno, eu queria fazer uma pergunta para você. A gente, obviamente, né, o Cano fez uma grande partida, né? O Pedro está jogando muito, né, pelo Flamengo. Enfim, no Corinthians eu destacaria o Yuri Alberto, que tem pouco tempo de Corinthians, mas está já fazendo a diferença. O Renato Augusto. Tá fazendo. E vou te falar uma coisa. Você falou querendo falar a respeito do Pedro. Eu sou fluminense. Eu tenho muitos amigos meus que são flamenguistas. Eu falei para eles que o Pedro só precisava de uma oportunidade para a seleção brasileira. Porque quem joga futebol, eu não vou falar que nem assim, eu não sou igual o Anderson hoje. Antigamente, eu era louco por futebol. Eu entendi de futebol tudo. Hoje em dia, o meu hobby mudou. Aí, o lado dele aí, aqui, ó. É isso aqui agora. Eu só penso nisso. É só corrida. E eu falei que o Pedro só precisava de uma oportunidade para ir para a seleção brasileira. Eu posso estar muito errado. Aquela Copa que o Ronaldo voltou, eu falei para o meu pai, pai, ninguém está apostando no Ronaldo. Escuta o que o Ronaldo vai fazer na Copa. O que o Ronaldo fez? Acabou com a Copa e foi um campeão. O Pedro só vai precisar de uma oportunidade de entrar e mostrar que ele é o camisa 9 da seleção brasileira. Entendeu? Eu também torci. Olha, eu vou confessar, aqui no Resenha a gente já falou muito sobre o Pedro, na época que, né, ainda do ex-técnico do Flamengo tal, e o Pedro na reserva, e a gente discutia, né, o Palmeiras querendo comprar o Pedro, e a gente falando, pô, não é hora do Pedro de repente sair. Acabou que o Dorival chegou, mudou o esquema, trouxe o Gabigol mais para garçom do que propriamente como centroavante. E o Pedro enfim, a gente aqui no Resenha, todo mundo adora o Pedro, e o momento dele é muito bom para a seleção, né? A gente torce para isso. Mas a minha pergunta, até que eu citei o Pedro, citei o Cano, Arrascaeta, enfim, tem muitos nomes. Eu queria que vocês três, cada um pensasse aí, quem seria o destaque desse Campeonato Brasileiro na Série A? Vocês têm alguém que vocês destacariam como grande destaque, como grande nome do Campeonato Brasileiro? Vamos começar com você, Anderson. Olha, esse Campeonato Brasileiro está, apesar do Palmeiras estar até aberto aí alguns pontos na frente, se eu não me engano, ele está... O Inter, que é o segundo, acho que ele está com 8 pontos na frente, né? 9, não é? Acho que são 9 pontos. 9, eu acho que é para o Fluminense e para o Flamengo. Acho que o Palmeiras são 8. Então é isso mesmo, 8. Mesmo assim, a gente vê que ainda está equilibrado. Eu vejo, assim, alguns times com alguns destaques individuais. Agora, assim, o destaque mesmo assim, eu não enxergo ninguém que tenha despontado e feito a diferença. Assim, eu tenho uma opinião particular sobre o Gustavo Scarpa, que está no Palmeiras, por exemplo. Ele é um outro jogador. Ele era um jogador no Fluminense. No Palmeiras, o Abel transformou ele em outro jogador. Ele é um cara que corre, é incisivo, tem uma bola parada muito diferenciada. Eu enxergo ele como um destaque no time do Palmeiras. Eu acho que no esquema que o Abel montou, ele é um cara polivalente. Então, assim, ali no Palmeiras, eu destacaria o Scarpa. No Flamengo, eu acredito que seja o clube com um elenco mais forte, né? Eu ia falar um time, mas é um elenco mais forte. As peças aí de reposição são favoráveis. Né? Hoje tem, né? Exatamente, tem 2 times. E o Dorival chegou, arrumou a casa, né? Vocês estavam comentando agora há pouco. Inclusive, para meus amigos mais próximos, eu comentei que quando o Dorival chegou, eu falei, acho que o Flamengo foi bola dentro. Ele vai conseguir arrumar o time, não deu outro, arrumou o time. E ali no Flamengo você tem o Arrascaeta, que é um cara que sempre desequilibra.
Nos últimos jogos ele está um pouquinho apagado, o pessoal não sabe se ele está machucado, não sabe se ele está com o freio de mão puxado. Tem o Pedro, que a gente não pode deixar de falar. Eu concordo plenamente com o Bruno, quando ele disse que eu acho também que ele precisava de uma oportunidade. Se ele tiver oportunidade, ele vai fazer história aí na seleção. Eu lembro quando ele estava surgindo no Fluminense, o Fred, né, ele teve um bom professor. O Fred falou, galera, tem um monstrão saindo da jaula. Eu não me esqueço dessa frase. O Fred falou, tem um monstrão saindo da jaula. Ele é um cara completo. Dentro da área ele é completo. Ele faz gol de tudo quanto é forma. Quando ele sai da área, é um cara que sabe tabelar, sabe meter uma bola. Então, assim, no Flamengo ali, o Arrascaeta e o Gabigol corre pra caramba, né? Dá bastante opção. Mas, assim, então tem que eleger um. É o Pedro. No Flamengo, não tenha dúvida. Não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Libertadores. Nossa, artilheiro, Exatamente. E outra coisa, fala rapidinho te cortando. O jeito que ele trabalha também como pivô, de receber aquela bola ali, eu não vi ninguém fazendo. Não tem Exatamente, ninguém. Exatamente, era a peça que faltava no time do Tite, né? Eu vi uma reportagem do Tite falando essa situação que o Pedro faz de pivô. O jeito que ele domina a bola, que ele tem o recurso dele, o Tite está falando que dentro da área, de uma ponta a outra, quando ele domina a bola, o Tite falou que no futebol mundial não tem isso. Para o cara falar isso, será que há quanto tempo que ele está estudando o Pedro? Porque ele não vai falar isso da boca para fora. É verdade, verdade. E vale lembrar que o Pedro foi convocado em 2018. Teve a contusão, né? E teve a contusão, quer dizer, né, atrasou o processo, mas a gente está em 2022, acredito que ele esteja está mais forte fisicamente, de repente mais preparado psicologicamente. Né? A gente tem que torcer para ele fazer aí, se ele for convocado, fazer uma boa Copa para a gente. Luan, algum destaque? Cara, eu vou concordar com o Pedro, até mesmo não sendo corintiano, né? Vou entrar no time de vocês aí. Eu acho um jogador bastante completo. Eu venho acompanhando ele bastante tempo. Esse Campeonato Brasileiro não vem acompanhando 100% como acompanhava os outros. Vou te dizer que gosto muito, posso estar enganado, mas gosto muito do Hulk. Para mim é um jogador para mim que tem um potencial aí, eu tenho um respeito muito grande por ele e pelo que ele faz. E acho que quando eu estava falando também do Flamengo, é um time muito completo também. O Flamengo ali, as peças são muito importantes, mas se eu tivesse que escolher um pelo desempenho em geral, em conjunto, acho que o Pedro, acho que eu votaria nele também. E você comentou o Hulk, a gente, no último programa do ano passado, a gente fez a seleção, né, do campeonato, aliás, a seleção do futebol brasileiro, e o Hulk foi o cara unânime. A gente teve gente aqui, olha quem participou, o Gonçalves, que era zagueiro do Botafogo, a gente teve 6, 7 pessoas votando, e o Hulk foi, enfim, na opinião de todo mundo e na imprensa de um modo geral, o grande craque do ano, né? Acho que esse ano ele até deu uma queda, né? Como todo Atlético, enfim, sim. A gente defendeu a presença dele na seleção. E aquela história, né? Seleção é momento, né? Futebol é momento. E o Hulk hoje, eu acho que até parece que teve uma contusão agora, né? Nessa última rodada, ou na rodada anterior, ele se contundiu, mas eu acho que ele perdeu o momento, a chance dele da seleção, porque ele é um cara, como o Luan falou, ele é um cara... Eu gostaria muito dele ter uma chance ali, até porque eu não sei até quando ele teria uma chance, né? É verdade. Ele era um cara que vinha desequilibrando. O Luan falou tá jogando bem. Muito. Ele estava, eu arrisco a dizer que ele estava levando o time do Atlético nas costas aí com o técnico anterior, né, com o Turco. Várias partidas do Atlético ganhou única e exclusivamente por causa do Hulk, não tenha dúvida disso. É verdade. Só que aí acabou culminando com o Atlético entrou ali numa queda de produção como um todo, e o Hulk acabou sendo prejudicado também. É verdade. E o que acontece? O que eu procuro por querer ver também. Caiu tudo nas costas dele, filho. O jogador pode ter pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal, ele foi... pode ter a bagagem, a experiência toda que ele tem, mas só que se o time não tiver resultado, os caras não vão em cima de treinador, não vai em cima de fulano, vai em cima de quem? Quem que é o cara do time? Quem que é o momento do time? Não é à toa que você vê todas as entrevistas que ele fala após o jogo, quando acontece alguma coisa, ele pega e fala, eu tô dando o meu máximo. Não é só eu dar o meu máximo. Quem tá aqui dentro, um dia eu fiquei até, falei assim, caramba, só que ele falou, tem que ter atitude de homem para jogar aqui, não atitude de moleque. Eu falei assim, eita, eu não digo que o Galo perdeu. Aí o que acontece? O cara, eu lembro dessa entrevista. Você vê que o cara perde 8, 9 quilos por jogo, pô. O cara sai que tá morto. Você vai ver lá, tem que suar a camisa, suou. Os caras vão comprar quem? É verdade. Cobrar ele. O cara do nome é ele no Galo. Infelizmente, uma hora não aguenta.
Não aguenta. Olha aqui, deixa eu falar mais aqui comentários. Olha, essa aqui foi interessante. Ó. O Arthur Costa falou que o Anderson é um dos responsáveis por ter feito um português ser sócio do Fluminense. Abração para o Arthur. Olha, esse Arthur é um amigo meu, torcedor do esporte ferrenho, era de torcida organizada, sócio do esporte, está aqui no Brasil já tem alguns anos, e aqui no Brasil ele adotou o Fluminense como time, né? Me conheceu, teve o azar de ter me conhecido, e aí começou a ir no Maracanã comigo, na reta final do Brasileiro do ano passado, foi praticamente a todos os jogos comigo, já foi na Copa do Brasil, a gente estava lá contra o Corinthians, contra o Fortaleza, e ele acabou virando sócio, deu até já entrevista lá no passado para o canal do Vilela, que é um cara que cobre o Fluminense em todas as partidas, e aí já deu até entrevista, tem um pessoal ali da Eurico Rabelo, ali conhecido de Figueiredo, que já conhece ele, porque ele chega, já fez uma amizade, é um cara muito bacana, e ele entrou de sócio do Fluminense e acompanha, tá? E é bom quando a gente tem uma pessoa para ser uma boa influência, assim como o Anderson. Isso aí, Anderson. Olha só, a tia do Bruno está aqui também, ó, a Edna, mandando um grande beijo aí para você, Brunão. É a Paula Santa Maria. E o Humberto lembrou uma coisa certa. A gente falou sobre o Pedro e ele falou que o Fla não tinha liberado o Pedro para as Olimpíadas, né? O Pedro era convocado, o Flamengo não liberou. Então, a gente fica muito feliz porque é um menino que parece ser um menino bom, né? Além de ser craque de bola, e está tendo essa chance e com certeza vai agarrar essa chance aí nesses amistosos para poder carimbar essa convocação para a Copa, né? Até porque são 26 convocados agora e não tem por que não levar o Pedro, que é justamente essa outra peça que vai encaixar muito bem ali com Vini Júnior, Neymar, enfim. A gente vai falar sobre seleção daqui a pouco. Vamos falar rapidamente sobre Luan, Série B. O Cruzeiro já está, parece que semana que vem já vai garantir o acesso. Bahia e Grêmio também. O Vasco perdeu esse fim de semana, está só 1 ponto de vantagem do 5º colocado, que é o Londrina. Você acha que o Vasco está correndo algum perigo aí? O que você está sentindo? Cara, eu acho que... Eu acho que é bem perigoso para o Vasco, no meu ponto de vista, se continuar desse jeito. E aquele negócio, quando a gente depende muito de outros resultados também, as coisas ficam muito fora do nosso controle, né? Exatamente, o Vasco não está fazendo o dever de casa, né? Exato. E vou falar, dinheiro entrou, né? Eu não sei se já entrou, né? Mas eles estão com essa perspectiva aí do ano que vem. Mas o que adianta ano que vem? Tinha que subir, né? E a gente sempre falou, né? Vasco, Bahia, Grêmio, Cruzeiro, eram os 4 grandes, mas o Vasco está dando essa rabiada. Vocês dois, Bruno e Anderson, vocês acham que tem chance do Vasco não beliscar essa vaga? Olha, eu particularmente eu acho que ele está brincando com a sorte, tá? Ele estava com uma boa vantagem aí até umas rodadas atrás. Deixou o Londrina chegar, né? O Londrina está 1 ponto só dele, e aí começa uma pressão, porque assim, o Londrina, nessa altura do campeonato, é franco atirador. Se o Londrina subir, vai ter festa lá no Paraná, se não subir, ano que vem tenta de novo. Agora o Vasco tem a obrigação de subir, né? Se não subir, vai ser o 3º ano consecutivo na Série B. Para um clube do tamanho do Vasco, é um desastre total, ainda mais com a SAF aí, como o Bruno colocou no negócio da grana, né? Então, assim, eu acho que ele tem que abrir o olho, começar a jogar. O Jorginho assumiu o time agora, né? Não sei se contra o Grêmio ele já estava na beira do gramado, sinceramente eu não sei. Já estava. Foi estreia dele e do Renato Gaúcho pelo Grêmio. Então, assim, tem que começar a jogar, modificar e encarar. Assim, a preocupação do Vasco é subir, seja em quarto, não tem que ficar pensando, é jogar, saber enxergar ali o campeonato e jogar. Foi o que o Anderson Moreira fez ano passado com o Botafogo. Pelo Botafogo, é verdade. Ele teve o espírito da Série B, ele falou, eu quero subir, subiu. Exatamente. E o Cruzeiro está demonstrando muito bem. A gente costuma dizer isso. Um time como o Cruzeiro, que está sobrando na Série B, se chega na Série A do jeito que está, não vai se dar bem. Mas para o espírito da Série B ele tem. E chegou uma pergunta aqui, eu não sei se o Bruno, o nosso produtor, se referiu a essa pergunta aqui, do Leandro Loureiro. Eu ia perguntar para o Bruno, que é tricolor. Após a contusão do Arana, a gente lamenta muito o Arana, que provavelmente seria o lateral esquerdo titular, se contundiu, está fora da Copa.
Ele pergunta assim, se vocês, torcedores do Flu, não têm medo da iminente convocação do Caio Paulista. Ele só pode estar de sacanagem, né? Colocando ele em uma vitrine europeia, podendo ser contratado pelo PSG, por exemplo. Eu acho que o Leandro foi meio irônico, apesar de que o Caio Paulista não está jogando mal. Mas eu queria saber a tua opinião, Bruno. Mas para rir, para fazer o quê? Não tem coisa. O Diniz, eu falo, né, que nem eu comentei, eu não estou acompanhando 100% igual antigamente eu acompanhava o futebol. Meus amigos falam, tem jogo do Fluminense, vamos ver? Pô, não dá, eu tenho que treinar, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Aí eu fico acompanhando mais ou menos. Esse último jogo que colocou, que tem um grupo nosso do Tricolor aqui, os caras falaram assim, o que ele está querendo inventar? Tem horas, o Diniz está fazendo um papel no Fluminense que eu só tenho, tipo assim, que agradecer, sabe? Mas tem hora que ele está inventando algumas coisas que não tem necessidade. O Anderson vai poder me falar melhor, que o Anderson, com certeza, pelo currículo que ele está aí agora de Maracanã, eu estou feliz por isso. Ele que vai poder me dar essa resposta melhor, porque, infelizmente, essa pergunta, o Anderson vai ter que responder. Uma coisa é verdade, o Diniz ele é ousado, ele faz umas coisas diferentes, né, Anderson? Ele pensa fora da caixa, né? A gente pode dizer que a palavra que todo mundo tá na moda, né? É um treinador que pensa fora da caixa, mas eu acredito assim, eu sei que eu sou muito chato com duas coisas no futebol, técnico e goleiro. Eu sei, eu sou enjoado, eu sou muito crítico com técnico e com goleiro. Então, assim, ainda mais quando é do meu time. Eu acho que o Diniz, o Bruno colocou, a gente tem que mais agradecer, né, pelo time que o Fluminense tem. A gente está em quarto no Campeonato Brasileiro e está numa semifinal de Copa do Brasil. Pois aí não tem como tirar o mérito do Diniz, né? Porque assim, o time era no início do ano, ali com o Abel, a forma de jogar até um pouquinho atrás. E a luta era para meio que, né, não ficar no meio da tabela. Aquela meiuca da tabela, né? Exatamente. Só que a partir do momento que o Diniz assumiu, né, a esperança veio junto. E aí o sarrafo fica alto. A exigência do torcedor também. Então a gente já não aceita nada menos que uma Libertadores diretamente, uma vaga direta na Libertadores. Mas assim, eu acho que o Diniz tem alguns ajustes, ele precisa de alguns ajustes, né? Se eu posso dizer assim, quem sou eu para falar do Diniz, né? Mas assim, essa saída de bola suicida lá atrás. Eu acho que qualquer dia desse eu vou ter um infarto no Maracanã. Um AVC, eu não sei. E eu, então, estou aqui, eu vejo, nossa, eu não aguento. Porque, assim, não tem necessidade. Quando começa a tocar a bola lá atrás, dá no Fábio, o Fábio dá para o Nino, dá para o Manuel, o Ganso. Nenhum time no mundo, quando você é sufocado por 5 ou 6 jogadores, não tem essa. Mira alguém lá na frente, dá um chutão, zero, reorganiza. Então, assim, ele teve um jogo desse que o Manuel deu um bicão para frente, ele reclamou com o Manuel. Pô, entendeu? Ele não reclamou, não. Quase que ele entrou dentro de campo. Ele quase agrediu, né, cara? Então, agora, assim, a gente falou só do Caio Paulista, cara, só para... Eu acho assim, o Diniz quis colocar ele no time de alguma forma, achou a posição. Só que eu acho assim, eu prefiro ainda insistir no Cris Silva. Eu acho que o Cris Silva é lateral de ofício. Eu acho que tinha que dar mais chance, mais oportunidade, que eu acho que ele uma hora ia começar... O Diniz tem essa capacidade de recuperar o lateral, né? Ele recuperou o Samuel Xavier. Então eu acho que poderia usar o Caio Paulista ali como opção, de repente, na frente de vez em quando. É a minha opinião sobre o Caio Paulista. E com certeza o Leandro foi irônico. E a gente está falando de Caio Paulista, né, lateral esquerdo, mas tem o lateral direito, o Rodinei do Flamengo, e está aqui o André falando. Ó, faltou o Rodilindo, melhor lateral direito do Brasil. O Humberto também falou, Rodinei é seleção, mas eu também acho que isso aí é meio que clubismo, né? Porque eu não sei se o Rodinei tem esse futebol todo. Mas olha, queria dar uma pausazinha aqui para a gente colocar uma mensagem de um dos nossos patrocinadores e a gente volta já para falar sobre Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana. O melhor do cinema brasileiro está de volta. 26º Infinito Brazilian Film Festival, de 10 a 25 de setembro. Mostra competitiva no Tower Theater Miami e virtual na inf.online. São 70 filmes para você maratonar. Abertura dia 10 de setembro com cinema ao ar livre. Exibição gratuita. Encerramento no dia 17 com show de Adriana Calcanhoto no Miami Beach Band Shell. Venda de tickets e programação completa no site inf.online.
É isso aí, bem-vindos de volta ao Resenha. Eu, Carlos Wesley, com Anderson Volpato, Luan Seba e Bruno Barros. A gente ia falar sobre Série C, Série D. O Carlos Borges, que é o diretor do programa, torcedor do Vitória, está feliz porque o Vitória deve garantir o acesso aí, tomara, para a Série B. Mas a gente vai querer a participação do Carlos Borges na próxima semana para ele falar um pouco, fazer um balanço do que está acontecendo nas séries C e D do Campeonato Brasileiro. Eu queria puxar a conversa para a Copa do Brasil, os jogos de volta na semifinal. O Flamengo praticamente já está com a vaga garantida, ganhou do São Paulo lá dentro do Morumbi 3-1, joga até por uma derrota de 1-0 para se classificar para a final. Agora, o grande jogo da semana, ou pelo menos o confronto mais equilibrado, é Corinthians e Fluminense. E eu queria saber do Luan, é difícil bater o Corinthians lá dentro do Itaquera, quer dizer, como é que você está sentindo aí esse jogo? Se eu não me engano, é na quinta-feira. E, enfim, o que você acha, Luan? Cara, não é para qualquer um, não. Já vou te dizer isso já, tem toda a energia, tem todo, né? Mas é aquele negócio que a gente fala, né? A gente tem que... cada jogo é uma final e cada jogo tudo pode acontecer, né? E o futebol sempre nos surpreende com isso. Então, acho que fazer, não o simples, mas fazer o certo, né? E pelo menos fazer o básico para que, né? Porque no final das contas, assim, a gente pode ser sempre surpreendido, mas eu digo que com a situação, se fizer o básico, acho que é difícil passar lá. Os tricolores aí da mesa, vocês acham que dá para o Flu arrancar uma vitória ou um empatezinho para levar para o Bruno, esse L aí é de Luan, vai, para. Faz o L para mim. Aqui, Carlão, ele tá parecendo até o Roger Guedes, olha para você ver. Cara, a gente não falou quando a gente falou de destaque, eu gosto muito, conversando com o Bruno, nosso produtor, eu falei, cara, eu gosto muito daquele Roger Guedes, ele está jogando bem, ele é uma peça importante. Aliás, o Corinthians... eu acho que acabou que, né, apesar do início do ano, né, no início do Campeonato Brasileiro, chegou a ser líder, estava lá né, com alguns jogadores que até perderam aí na janela, né, foi o caso do William, de outros, né? Mas eu acho que o Corinthians hoje é um time mais completo, com a recuperação do Renato Augusto, com o Yuri Alberto, com o Roger Guedes. Então, eu queria saber do Bruno e do Anderson, que são tricolores, se o coração vai aguentar essa pauleira lá no Itaquera. Vai não. Coração é valente. Lembra do Washington, coração valente? Aqui é valente, desiste nunca. Mas é parada dura, né? Eu acho que sim. Olha lá, aí até você tá fazendo. 2 L's, filho, 2 L's, é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Eu acho que a gente teve a chance de botar uma boa vantagem aqui no Maracanã. Para variar, eu estava lá também. A torcida do Corinthians também estava, né? Assim, tem que até parabenizar a torcida, realmente, a torcida do Corinthians, quando fala que é fiel, bando de louco. Os caras não pararam de cantar 1 minuto aqui no meu ouvido, que eu vou sempre ali na leste inferior, os caras ficam aqui em cima do meu ouvido na direita, compareceram em peso. E saíram satisfeitíssimos aí com 2-2, né? O Roger Guedes aí fez um golzinho no final, botou uma esperança absurda. E, além disso, além do gol do Roger Guedes, tem um fator muito interessante para o Corinthians e, infelizmente, para o Fluminense. O André não vai jogar. É verdade. Ele fez uma falta aos 40 e tantos do segundo tempo, puxou o cara lá do Corinthians, tomou o 3º amarelo e não vai jogar. Ele vai fazer uma falta absurda ali no meio de campo do Fluminense, é um jogo muito importante. É o pulmão né? O pulmão do Fluminense é ele. É um pulmão, é um destaque do Fluminense. É um garoto, é um jovem ainda, mas o apelido dele é até velho, né? Porque ele joga como se fosse um veterano. E assim, a parada vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. E assim, confiante a gente sempre está, né? Esperançoso a gente sempre tem que estar. Até porque, né, um empatezinho vai para os pênaltis, se bem que tem um Cássio do outro lado, que é um monstro, na minha opinião. É um dos melhores goleiros que eu já tenho uma história gigante no Corinthians e é um cara monstruoso ali embaixo da trave. Mas eu acho que o Fluminense vai tentar jogar, vai impor o ritmo, vai ficar com a bola no pé. E o Corinthians, como o Luan colocou, né, vai estar dentro de Itaquera, com a torcida botando pressão. Não vai ser fácil, não. Haja coração. Vai ser bom, vai ser um grande jogo. E, enfim, eu não sei se tanto o Fluminense como o Corinthians, apesar de estarem muito bem, eu não sei se o Flamengo... enfim, o Flamengo vai ser o favorito nessa final. Enfim, já levando em consideração que o Flamengo
vai passar pelo São Paulo, até porque o São Paulo está com a cabeça totalmente na Sul-Americana, né? Mas eu estava achando até algum tempo atrás que o Flamengo tinha a chance de levar a tríplice coroa, faturar também o brasileiro, porque eu estava achando que o Palmeiras estava caindo. Agora eu já estou achando que o Palmeiras vai ser muito difícil tirar o título do Palmeiras no brasileiro. Mas eu acho que o Flamengo tem muito boa chance de ganhar tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil, pelo que estão jogando agora, né? Enfim, Carlão, a Libertadores é daqui a 2 meses, a Copa do Brasil é daqui, sei lá, quantas semanas, né? Enfim, mas o que você acha, Bruno? Mas deixa eu te falar. A gente passando pelo Corinthians, o Flamengo tem medo da gente. Vamos ver o que o André vai dizer aqui. Vamos ver o que o André vai dizer. Deixa o André falar. Ele chora comigo, ele fica doido comigo quando ele me vê. Mas infelizmente, é só pegar os resultados. O elenco que eles têm, quando pega o Fluminense, é diferente. Não importa, entendeu? Passando pelo Corinthians, eu já falei para ele já. Você acha que é mais difícil o Corinthians do que o Flamengo? Sim, muito mais. Não é, Anderson? O que você acha? O Anderson, olha lá, olha o Anderson. Olha o sorriso do Anderson. Falou no Flamengo como é que fica. O Anderson sabe. Assim, Corinthians. A questão do Fla-Flu, quando tem esse componente também da rivalidade interestadual, né? Eu acho que quando entra essa rivalidade, independente assim da fase que o outro esteja e tal, mas sempre tem aquela... É diferente, é um jogo diferente. Tem um certo peso, né? Se fosse Corinthians e São Paulo... Corinthians e Palmeiras, né? O Corinthians e São Paulo. Exatamente. A prova disso aí, o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil e o Palmeiras era favorito, né? É verdade. Então, assim, é um jogo diferente. Eu, sinceramente, não conheço um flamenguista que esteja torcendo para o Fluminense passar. Assim, todo mundo acha que o Corinthians, né? Prefere o Corinthians, porque a história é recente aí, né? E eu acho que até a Globo, a CBF, todo mundo está torcendo para uma final Flamengo e Corinthians, né? Imagina, os dois times de maior torcida, um campeonato que, por sinal, vai premiar o campeão, né, ao final do campeonato com 80 milhões de reais, quer dizer, é um campeonato importante, né? Então, essa semana a gente tem aí os jogos de volta nas semifinais e vai pegar fogo. Agora, rapidamente, eu queria que cada um desse voto na final da Libertadores, que mais uma vez teremos um brasileiro campeão, né? Quer dizer, já são, se eu não me engano, acho que é o 4º ano que teremos seguido um campeão brasileiro, né? Pela principal competição. Flamengo e Atlético. E na Sul-Americana, São Paulo e Independiente Del Valle. Lembrando que São Paulo enfrenta o time do Equador na Argentina, no dia 1º de outubro, e o Flamengo e o Atlético jogam em Guayaquil a final no dia 29 de outubro. Então vamos começar com o Luan. Luan, Flamengo e Atlético, São Paulo e Independiente. Em quem que você acredita é jogo único? Quem que você acredita que vai faturar Libertadores e Sul-Americana? Cara, Flamengo. Eu diria Flamengo, não pelos dois serem... Os dois fecharam a cara. A gente tem que ser brasileiro, pô. Não, eu digo, mas Flamengo porque meu pai é flamenguista, vai. Já vou logo dizendo já. E, pô, eu sou fã do jeito que eles estão jogando e vem jogando, né, há um tempo já. Então eu diria que Flamengo, na minha opinião. E o outro é o São Paulo e o... Independente Del Valle. Eu diria que São Paulo, pela questão, igual o Bruno falou, né? A gente, no final das contas, tem que ser brasileiro. E esse é o meu voto, esse é o que eu acho. Anderson. Eu acho que o Flamengo é o grande favorito. Eu botaria ali 80% a 20% no Flamengo Atlético Paranaense. Tem um tal do Filipão lá, né? Que entende um pouco de matemática. Mas o time do Flamengo joga um futebol vistoso. O Atlético Paranaense é um futebol reativo, vai ficar no contra-ataque. Eu acho que o favorito, sim, é o Flamengo. Acredito que vai ser campeão, né? Ninguém chega aí em 4 anos, aí chega em 3 finais à toa, né? Isso tem que ser levado em consideração. Mas tem o Filipão do outro lado, né? E do lado na Sul-Americana, eu tô achando que o Independente vai levar. E você, Brunão? Rapaz, o Anderson, rapaz, eu que nem o Luan tá falando sobre Flamengo e Atlético Paranaense. O Atlético vai jogar por uma bola. Porque se ele abrir o jogo contra o Flamengo, ele só tomou tacada esse ano contra o Flamengo. Entendeu?
O Filipão o que ele jogou fechado no Maraca levou um 0-0, né? Entendeu? E estava jogando por uma bola. O tempo todo jogando por uma bola, entendeu? Eu acho que vai ser desse jeito. Eu também vou ficar com o Luan, vou torcer para o Flamengo. E eu sou São Paulo, cara. Eu vou ser brasileiro, Anderson. Eu vou ser brasileiro. Não, eu tô torcendo contra, não. Eu só acho realista. Eu tô achando que o André é independente. Eu tô falando com o André aqui, ó. O André, ele é um gozador. Eu falei que achava que o Flamengo ia ganhar a tríplice coroa, mas umas 3 semanas atrás. O André falou, ó, eu já tinha cravado Fla-Flu na final da Copa do Brasil, Flamengo campeão da Libertadores e campeão brasileiro também. O cara não quer muita coisa, não, né? Quer o time dele ganhando as 3 taças aqui. Mas, enfim, vai ser difícil faturar as 3. Mas o Flamengo tem time para isso, né? Tem. Ó, estamos chegando praticamente ao final do programa, a gente ainda tem uns 15 minutinhos, mas ia pedir para a galera votar lá na enquete, né? Você acredita no Hexa da Seleção Brasileira? Participe lá, dando um comentário aqui no Facebook, na nossa página oficial, focusbrasil.org. E queria falar com o Luan, ele que já foi técnico, né? Você já foi técnico de futebol, né? De várias categorias. Sim. Alguns destaques, né, de técnicos essa semana, né? A gente comentou o Renato e o Jorginho, né, estrearam respectivamente Grêmio e Vasco, né, os 2 times que estão ali no G4 da Série B, mas hoje o Lisca do Santos foi demitido após 8 jogos, né? Quer dizer, o Lisca, que era o técnico do Santos, do Vasco, do Sport América, já dirigiu 4 grandes clubes nos últimos, sei lá, 1 ano e meio. Queria falar sobre essa coisa do técnico. E também o Abel Ferreira, que graças a campanha do Palmeiras, né, o ano do Palmeiras, maravilhoso e provavelmente agora campeão brasileiro, ele está sendo sondado, ele já tinha sido sondado por times da Itália, por times da Espanha, por times de Portugal, né, que é da onde ele é, mas agora veio que parece uma proposta irrecusável de um time do futebol inglês, o Brighton, que é um time que está ali na meiuca da tabela. Então, Luan, você que é técnico, né, que já teve desse lado, a gente, às vezes, fala porque o técnico é mandado embora tal, e poucas vezes o time, né, que o técnico pede para sair para uma melhor oportunidade. Você acha que o Abel Ferreira, por exemplo, daria certo, por exemplo, num time do futebol inglês? Você acha que ele é um técnico que enfim, desses que pode dar certo em qualquer time? Cara, eu acho que ele tem suas qualidades, não é à toa que está recebendo, né, propostas. Mas eu digo, a questão do técnico, eu acho que envolve muito, logicamente, o time e também um tempo, né, de adaptação, um tempo de tudo, né? Assim, eu sou muito a favor de que tudo é possível. Logicamente, o técnico, quanto mais eficiente o técnico for, mais ele vai conseguir se enquadrar, independente de qual futebol ele estiver dando, né, o treinamento dele. Mas acho que envolve muito, cara, envolve muito a questão do time em si estar em união, porque eu já dei aula para craques, já dei aula para times que não eram craques e assim, isso tudo vai, acho que da vontade do jogador, do time, de que o treinador consegue construir ali nessa família, né? Porque independente de onde seja, tem vários tipos diferentes de futebol, mas eu acho que se é adaptável, sim. Se o treinador nesse patamar, na minha opinião, ele tem capacidade de dar aula, de ser um treinador em qualquer lugar do mundo, porque para ele estar ali, ele não é só um treinador que consegue treinar um tipo de time, né? Então, assim, é só a questão dele como pessoa conseguir ter essa adaptação e também essa recepção do time, né? Que também conta demais, porque você pode ser o melhor treinador do mundo, se tiver um time onde não encaixa, um time onde tem 1 ou 2 ali que não consegue bater, é um time, né? Então, assim, todos têm que fazer a sua tarefa. É um trabalho difícil. E eu te digo que requer muito tempo. Eu não sou muito a favor dessas pessoas aí que com pouco tempo, né, o pessoal já é demitido, isso e aquilo. Eu acho que tem que se dar um tempo mínimo aí de criação, porque eu nunca me esqueço da época que a Alemanha, né? Aquela época, se eu não me engano, posso estar errado, mas o técnico foi quando foi campeão, né? Era o mesmo técnico por não sei quanto tempo, né? O mesmo time por não sei quanto tempo. Então, assim... Acho que é muito importante dar esse tempo que se constrói. Agora, você pegar um timaço também, um Real Madrid, na época do Real Madrid, aí, né, uma coisinha aqui, uma coisinha ali de técnico funciona. Facilita. Mas eu acho que todo técnico precisa desse tempo aí para que construa, porque, cara,
Eu já tive times que, no primeiro ano de time, a gente ganhou tudo, e já tive times que demorou 4 anos para ganhar um torneio. Mas, assim, tudo depende do time, né? De quem está no time. Eu acho até que no Brasil a gente tem essa cultura, né, de sempre a primeira coisa é demitir o técnico, ainda não dá certo, demite o técnico, vamos... E infelizmente, e pelo menos, por exemplo, na Europa, a gente tem visto que vários times têm essa. Aqui no Brasil é exceção, né? É um time que está há muito tempo, talvez o técnico do Bragantino seja o que esteja há mais tempo, o Renato era do Grêmio, né? Antes ficou bastante tempo, mas isso é uma exceção, né? Os técnicos aqui são sempre os bodes expiatórios, né? Quando a coisa não está boa. E por falar em técnico, vamos puxar para o Tite agora, né? E falar sobre seleção brasileira. Sou eu ou vocês também estão animados aí com a chance do Hexa? Anderson, o que você acha? Eu confesso que eu não estava, não. Assim, começou o ano, eu estava desanimado. A gente vê aí as seleções europeias jogando num ritmo, assim, numa pegada forte. Acelerado, né? De bola. Muito incisivo, acelerado. A palavra é essa, acelerado. E eu vi ali os amistosos do Brasil, os jogos do Brasil, numa pegada totalmente diferente. Parece que acha que vai ganhar o jogo com o Neymar fazendo uma jogada individual. Então, assim, mas assim, aí vai chegando nessa reta final, né? A Copa em novembro, a gente vai sendo pilhado, começa todo mundo a falar de Copa do Mundo e a gente fica empolgado. A gente tem que torcer, tem que acreditar. Assim, estou torcendo, como brasileiro, né, para a gente ser campeão. E eu acho que a gente tem boas chances. Eu acho que se o Luan acabou de falar aí, né, sobre o conceito aí de time, de grupo, eu acho que se a gente se fechar, acreditar no Hexa, o Tite conseguir ali unir todo mundo, né? Sempre que a gente fala de Copa do Mundo, lembra da família Filipão. Família Scolari, né? Família Scolari, exatamente. Isso agora. Se a gente conseguir mais ou menos ir nesse conceito, nessa mentalidade, aí quem sabe a gente não pode aí trazer o caneco aí, né, no final do ano. Na minha desculpa, só para na minha opinião, eu acho que até a seleção tem essa paciência e tem essa vontade de criar uma nova família escolar. Eu acho que o treinador às vezes não consegue atingir isso pelo fato de fora, né? Eu não sei, deve ser também pessoas da própria CBF com a pressão, tanto de torcida, mas o brasileiro é muito impaciente. É como você está fazendo um trabalho no computador e alguém fica na sua cabeça, você não consegue fazer o que você tem que fazer, né? Então, dada essa paciência, eu acho que até a própria seleção está querendo isso. Acho que é mesmo o pessoal de fora dar um pouquinho mais de, vamos acreditar, né, e jogar essa energia, porque senão não vai ter treino, né? Guardiola não é ninguém. Não, e foi o que o Anderson falou. A gente aqui no Resenha, a gente metia o pau no Tite, falava, a gente assistia os jogos, né, foi na mesma época, Copa América e Copa da Liga, como é que é a Champions de seleções, na Europa. Eurocopa, né? Eurocopa e Copa América. Eram no mesmo dia os jogos. A gente via parecer que eram dois esportes diferentes, né? Concordo. Então a gente ficava preocupado do Brasil não ser testado com o time europeu. Aí tem 2 amistosos agora, meia bomba e tal. Mas não adianta. A gente fica nessa pilha, né? E querendo que esse Hexa finalmente venha. E Bruno, a gente falou muito do Pedro. Eu até falei sobre Neymar e Vini, né? Essa semana eu estava lendo um jornal da Europa, não sei se foi da Espanha ou da Inglaterra, que eles estavam... O termo era até assim, seleção brasileira, ou Brasil stack, né? Quer dizer, tipo, amontoa craque do meio campo para frente, né? Quer dizer, e são 3 posições, teoricamente, de ataque, se a gente puxar o Neymar, o Vini e um Pedro da vida, com mais um meio campo chegando... ofensivo, que seja o Paquetá, enfim, não sei, isso é um problema do Tite, mas qual você acha que tem que ser o ataque da seleção brasileira, né? Digamos daquele 4-3-3, quem seriam os 3 atacantes do Brasil? Você puxaria o Neymar para o meio, colocaria um Rafinha, colocaria um... Enfim, o que você acha? Eu acho que ninguém tocou no assunto. Para mim também, o grande destaque da seleção vai ser o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior pela ponta esquerda, Neymar no meio, Rafinha pela direita e Pedro centralizado. Eu vejo dessa maneira. Um ataque leve, rápido e o Pedro só botando para dentro da rede. Eu acho. O Bruno, nosso produtor, colocou aqui no chat. Ele está botando aqui
Eu tinha até esquecido do Antony, que está no Manchester United. Ele botou a lista de atacantes. Antony, Firmino, Matheus Cunha, Pedro, Neymar, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Vinícius Júnior. Quer dizer, nenhum outro país, nenhuma outra seleção do mundo tem tanto craque essa opção, né? em um ótimo momento. Não é só craque, não. Talvez desses todos aí, o Firmino talvez seja o que esteja destoando, mas já andou fazendo 2, 3 gols numa partida. Quer dizer, todos estão numa fase maravilhosa. O gol que o Rodrigo fez pelo Real Madrid essa semana, e olha que o Rodrigo não está nem cogitado para a Copa, né, de tão novo que é. Mas, cara, o cara fez um gol de craque. Né? Enfim. Até, te cortando, ele não colocou. Até o Jesus. Exatamente. O que não foi convocado por uma questão. Mas está muito bem. Voltou a jogar. Voltou a jogar. E aí? Tá fazendo gol. Eu acho que a gente pode viver um momento diferente do que já aconteceu em outras Copas. O que eu quero dizer com isso? Né? A gente está falando, vai chegar na Copa, os nossos atacantes vão estar voando. Em outras Copas, por exemplo, eu lembro sempre do Kaká. O Kaká já foi o melhor jogador do mundo, era um craque de bola, mas chegava na época da Copa, ele estava com um problema no joelho, ele não estava bom, ele não estava bem, não estava legal. Coitado, foi um azarado, né? Quando a gente fala em Copa do Mundo, no momento que a gente mais precisou do Kaká, por exemplo. Né? Em outras Copas também, nossos atacantes não estavam num bom momento, ia com o peso do nome, com o peso, né, de ser um brasileiro, o peso de ser um belo jogador, mas não estava numa fase boa. E de repente a gente está chegando em novembro com todo mundo voando baixo. É um componente a mais para a gente acreditar. Não. Gente, olha, a Élica que mandou aqui um beijo para o Bruno. O André falou que o ataque dele é Pedro, Neymar e Vini Júnior, que é o que eu acho também. Enfim, eu queria reservar um espaçozinho agora, né, antes da gente divulgar o resultado da enquete, queria falar sobre isso que está acontecendo na vida do Bruno. Ele se envolveu com corrida, né? Quer dizer, e mudou a vida dele, ele mesmo falou. Como é que é? Ó, quem corre mais, Bruno? Olha, poxa, eu tô para falar com o Sereta, que legal que ele fez o contrato. Sereta, eu vou te ligar. Pô. Meu amigão. É meu amigão. Gente fina, né? Eu já conheci a esposa dele também. Eu queria depois conversar com ele, porque a gente tem umas ideias aí. Eu queria depois bater um papo com o Sereta. Eu vou ligar para ele. Sereta foi um grande árbitro, ainda é um grande árbitro, mas foi um grande árbitro no Brasil. Hoje vive aqui no sul da Flórida. E obrigado aí pela audiência. Ele perguntou aí sobre quem corre mais, né? E aí vamos falar. O Luan, que é o treinador, esse fim de semana ele ganhou uma prova importante, que foi uma prova até em homenagem aos 21 anos, né, do September 11, né, do ataque às Torres Gêmeas. Ele ganhou essa... Foi uma 5K? Pode falar. Foi muito legal, né? E ele está querendo competir uma meia maratona e, quem sabe, no ano que vem chegar a competir, né, nessas coisas loucas aí, que Ironman, que você nada, corre, sobe montanha, faz tudo. Prova de 3 dias, já é uma loucura. Mas queria saber, enfim, primeiro, Bruno, realmente mudou tua vida, enfim, em termos de cabeça, em termos de saúde, e depois puxar para o Luan que tipo de treinamento é para uma pessoa que quer, né, em alto nível, disputar esse tipo de competição. Então, vou começar com você, Bruno. Então, como eu te falei, eu já joguei bola profissional também, e meus amigos aí, hoje em dia, já estão bravos. O Sereta é um, o Ricardinho é um que já estão bravos, porque eu não quero saber de jogar bola mais. E essa história começou há um ano, vai agora em novembro, vai completar um ano, onde foi a primeira corrida que eu fiz, de verdade, que é a do Flannings, de 10K, que foi eu, o Luan e mais uns amigos nossos, que a gente tem um grupo do CrossFit, que virou o nome Cross Runnings hoje. A gente tem um Instagram próprio nosso, onde tem várias pessoas, a gente tem um grupo muito maneiro. E daí para lá dessa corrida ficou, tipo assim, uma coisa que ficou marcante para mim. Eu já gostava, aí me apaixonei mais ainda. Aí o Luan falando, não, Bruno, vamos que você tem capacidade, vamos que você tem capacidade. Eu falei assim, não, vamos devagar, vamos, porque trabalha, né? Infelizmente a gente tem que trabalhar muito aqui, né? Se a gente Nessa época você jogava muita bola ainda também. Não, deixa eu comentar aqui, o Sereta mandou aqui, ó, o Bruno parou de jogar porque era sempre expulso. Aí, eu que Luan ensina.
Sobrou até para mim aí. Esse aí, É isso ele aí. é expulso 5 minutos antes de começar o jogo, só para você ter noção. E ele é juiz. marcação, O amigo dele que expulsa ele ainda. Entendeu? Mas aí, voltando, Carlos, aí o Luan falou, não, Bruno, vamos treinar. Aí estava coincidindo, porque eu jogo muito, estava jogando muito campeonato aqui ainda. Tem vários campeonatos muito bons aqui. Em Weston, um campeonato muito bom, onde a gente já foi campeão. Só um time brasileiro. A liga lá, a gente jogou 36 jogos. Foram 32 jogos que a gente ganhou, somente 4 empates. Nunca aconteceu isso nessa liga. Essa liga já tem mais de 15 anos em Weston, entendeu? Ela é acima de 35 anos. Aí, de lá para cá, eu fui me afastando, fui perdendo aquela vontade de jogar, sabe? Aí eu peguei e fiz o cadastro para me participar da Half Maratona de Nova York. Ali que eu me apaixonei de vez, sabe, por corrida. A gente correu, para você ter noção, dentro da Times Square, tinha mais de 30 mil pessoas e gritando lá, vamos, um frio de 48 graus. A gente corre o quê? Só no calor. O frio que tava lá que você não tem noção, cara. Aí as coisas, fui me apaixonando, fui falando com o Luan. Aí eu tenho um outro professor também, que é voltado somente sobre corrida também do Brasil. O Luan é a parte mais shape, onde que me deixa mais fino, né? Me deixa mais forte para estar correndo, para mim não estar tendo as lesões, entendeu? E aí, cara, eu me apaixonei. E onde que agora também fiquei muito bem, foi na que eu fiz a de São Francisco. Tinha 4.100 corredores. Eu fiquei em 50º, é até difícil de falar. 57º, 57. Legal. E da minha idade, de 35 a 39, tinha 300 participantes. Eu fiquei em primeiro. Que legal. E esse último fim de semana você fez um tempo 18:38, que não é sua melhor marca, não, mas é uma marca boa, né? Essa aqui que eu ganhei lá de São Francisco, que é da minha idade. E cadê? Essa outra, essa que foi agora desse final de semana. Legal. E Luan, o que o cara precisa? Quer dizer, o Bruno já era um atleta, né? Sempre manteve a forma física, mas alguém, por exemplo, como eu, que estou sem fazer exercício, estou 20 pounds, né? 10, 12 quilos acima do peso, o que você aconselharia para a pessoa que quer fazer exercício, quer fazer esse tipo de treinamento? Olha, eu acho que qualquer tipo de treinamento que você vai fazer, a primeira coisa que a gente tem que focar é o seu condicionamento muscular. Eu gosto de falar que cada parte do seu corpo, cada músculo do seu corpo é um jogador do seu time. Então, você tem que preparar cada músculo do seu corpo, primeiramente com condicionamento físico, uma pré-temporada, vou se dizer, né? A sua perna tem que ter uma pré-temporada para que ela possa ter uma temporada boa. Senão, se você colocar um jogador para começar a jogar agora em alta intensidade sem treinar, ele provavelmente vai se machucar, a mesma coisa com o músculo. Então, com o Bruno, foi um pouco diferente, porque ele já tinha um certo condicionamento físico dos músculos dele. O que a gente fez trabalhar no Bruno foi a consciência corporal de como utilizar a força e como trabalhar os músculos que ele não tinha tanta força para que tenha um time mais completo, e a partir daí, com essa noção, ele criar mais explosão e criar mais resistência e a partir daí ser mais eficiente. Agora, Carlos, qualquer pessoa que queira fazer um exercício e não consiga, ou não faça, ou já faz tempo que não faz, ou até um ex-atleta, ou às vezes nunca malhou na vida, que lidou com isso o dia inteiro, é sempre você ir e começar a dar esse condicionamento muscular, que no caso se começa com um peso corporal. Então, a partir daí, são várias repetições para que você canse o seu músculo. A partir daí, com a noção corporal, consciência corporal, que é o mais importante, né? E o condicionamento muscular, você vai começando a criar o músculo. Depois que você criar o músculo, você tem a força. Então, é um processo. Eu gosto de falar que é condicionamento muscular, se cria o músculo, se faz crescer o músculo e se cria a força. Você não pode pular nenhuma etapa, porque senão você se machuca e não é tão eficiente. Então, o Bruno foi um pouquinho aí, né? Um pouquinho mais rápido do que uma pessoa normal, porque ele já tinha isso. Já era um atleta. Mas foi uma coisa de ensinar para ele essa questão de entender como gerar mais força e ser mais inteligente, né? Tem uma coisa que chama memória muscular, né, Luan? Isso. Você é atleta, Anderson? Você pratica esporte? Já pratiquei bastante, né? Hoje eu faço meu treino funcional nas areias de Caraí aqui e jogo minha pelada terça-feira amanhã lá em Botafogo. A gente joga aí uma peladinha na grama sintética.
Que bom, legal. Meus amigos, olha, está acabando o nosso tempo. O Bruno já publicou aqui, já colocou o resultado da enquete. Como a gente esperava, uma maioria esmagadora acreditando no Hexa, 91% acham que o Brasil vai faturar o Hexa e a gente também torce por isso. E eu queria agora deixar aí 30 segundinhos para a gente despedir, um até breve, porque vocês três foram maravilhosos. Eu com certeza vou chamá-los de novo para a gente participar dessa resenha. Então, Brunão, obrigado, boa sorte aí nas suas próximas corridas e obrigado por participar. Obrigadão, Carlos. Eu que agradeço o convite aí. Sempre que precisar, o Luan está aí disponível, o que precisar. Tá bom? Beleza, meu irmão. Obrigado. Luan, mais uma vez, obrigado. Não vou te desejar boa sorte essa semana para o Corinthians, não, mas enfim, quem sabe no Brasileiro vocês conseguem uma vaguinha direto para a Libertadores. Obrigado. Não, obrigado vocês pela... Peraí, Bruno, rapidinho que agora é minha vez, tá? Queria agradecer vocês aí pelo convite, claro, como o Bruno disse, a gente está sempre à disposição. E muito obrigado pelo convite, muito bom trabalho, eu gostei muito de estar aqui. Legal, obrigado a você, meu irmão. Anderson, Tricolor, obrigado mais uma vez, cara. Ô, Carlos, eu que agradeço aí o espaço, o convite. É sempre um prazer para mim falar de futebol, né? É uma paixão desde cedo, né? Desde moleque. É um prazer conhecer o Luan, conhecer o Bruno. Desejo sorte para o Bruno aí nas competições, que o Luan consiga treinar ele da melhor forma possível. E, Carlos, um prazerzão conhecer você. E agradecer também o André, né? Que fez a ponte aí entre o Carlos e exatamente, o André foi o ponto aí de... É isso aí, um grande abraço para o André, para a galera que prestigiou. Muito obrigado a você que acompanhou o programa, pela companhia. Obrigado ao Bruno, nosso produtor. E a gente volta na terça-feira, mas aqui, na segunda-feira que vem, mas agora a gente tem mais um episódio da série O que a Bahia Tem. Até a próxima, obrigado.